Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs que acompanham comigo aqui essas lives às tardes, uma live de estudo bíblico. Bem-vindo a você do Brasil, de qualquer parte do Brasil, e também bem-vinda a você que acompanha em outras nações da terra. Dos Estados Unidos, irmã Sandra em Massachusetts, pastor Valdemir e pastora Marta em Miami, Flórida, também a irmã Elizabeth Suaste em Miami, também ao meu primo Vanilton e família em Filadélfia, Pensilvânia. Bem-vinda também a irmã Ruth na Colômbia, bem-vinda a irmã Blanca na Argentina, bem-vindo pastor Alcides João em Moçambique, África, bem-vindo irmão Sebastião Pereira em Portugal, bem-vinda irmã Iara em Madrid, Espanha, bem-vinda irmã Aurinda aqui perto em Goiânia. Bem-vindo a todos de perto, de longe, para o tema de hoje, veredas antigas. O que é uma vereda? O que significa essa expressão, veredas antigas? É o nosso tema de hoje. Ainda há tempo de você compartilhar esta live com seus contatos, para que eles também possam acompanhar e serem edificados na palavra de Deus. E você está livre para fazer isso tanto agora na transmissão ao vivo, na live, quanto depois também, porque o vídeo fica disponibilizado no Facebook por no mínimo 24 horas. E você pode ver depois na íntegra ou rever e também compartilhar com seus contatos. O propósito desse vídeo não é substituir o ensino bíblico regular da sua igreja. Bem-vinda, irmã Francisca Amaral. Não é substituir o ensino do seu pastor, a palavra do seu pastor, mas cooperar com seu desenvolvimento no conhecimento bíblico. Isso eu falo com a responsabilidade de quem é pastor há mais de 3 décadas e meia, há mais de 36 anos, e que sabe o peso e a responsabilidade da obra de Deus. Então fique à vontade para discordar, para concordar, para compartilhar, para não ver mais também se não quiser. Espero que isso não ocorra, né? E o propósito é unicamente esse, não é ganhar curtidas, likes, não é gerar polêmica, mas gerar reflexão. Esse é o propósito. Então vamos lá, tema de hoje, veredas antigas. Eu gostaria de fazer a leitura no capítulo 6 do profeta Jeremias, verso 16, a parte A do versículo 16. 6:16, profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Essa expressão em aramaico é olam, veredas antigas, que é uma das línguas do Antigo Testamento. Algumas pequenas porções do Antigo Testamento foram escritas originalmente no idioma aramaico. E essa expressão veredas antigas, dentro do contexto da profecia de Jeremias, significava um retorno ao caminho do Senhor. Um retorno àqueles preceitos e princípios e práticas que o povo de Israel havia abandonado e por esta justa causa estava na iminência de ser uma nação subjugada, invadida, vencida e levada em cativeiro para outra nação, o que infelizmente acabou acontecendo porque o povo não atendeu aos profetas do Senhor que vieram denunciando o pecado, a idolatria, a corrupção, anunciando a iminente mão de Deus, a ação da mão de Deus sobre eles para castigo, para peso. Tanto é que as palavras de Jeremias sempre começam assim: peso da mão do Senhor contra alguém ou alguma coisa. O peso da mão de Deus
é algo que a gente não deve desejar experimentar. É algo que a gente não deve fazer por onde sofrer, o peso da mão do Senhor, o peso da palavra do Senhor. Porque o propósito desta palavra do profeta Jeremias era despertar o povo de Israel para práticas negligenciadas, compromissos quebrados, para situações de pecado, de negligência espiritual. Porque o viver de uma pessoa é chamado na Bíblia de caminho. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, os caminhos do Senhor, os modos que Deus tem para a nossa vida, quanto ao casamento, quanto aos demais relacionamentos, amizades, negócios, tudo da nossa vida, Tudo é representado por um caminho, é o curso da nossa vida, é onde vamos, o que fazemos. Prática. E Deus está atento não só aos nossos pensamentos e às nossas palavras, mas sobretudo às nossas práticas, porque as nossas práticas definem o que ou quem de fato somos. E aqui a palavra do Senhor através de Jeremias era que eles examinassem para voltar ao caminho de Deus, aqui chamado de Olam em aramaico, ou veredas antigas. Não diz uma estrada, diz veredas. A expressão vereda significa um caminho pessoal. Se você, como eu, já morou na roça, na fazenda, você sabe que a vereda é uma trilha. Ela não é uma estrada de mão dupla. Ela é uma trilha. Geralmente o gado faz suas veredas para ir à aguada, onde eles vão beber água. Para voltar ao curral, à porta da casa. Ou então quando dois vizinhos moram mais ou menos perto, na roça, faz-se um trilheiro, uma trilha entre uma casa e outra, que passa uma pessoa. Mas é um caminho para se andar a pé. Vereda. A vida cristã não é um rally, ela não é uma corrida de Fórmula 1, ela é uma caminhada. A gente não vai nas costas de ninguém, é pé a pé. É uma caminhada, passo, decisão, cada passo significa uma decisão, uma escolha, uma ação. Assim é a vida cristã de fato, a vida cristã normal. Eu utilizo muito esta expressão, vida cristã normal, que é a vida cristã real, sem pirotecnia, sem show de fogos de artifícios, sem montanha-russa e sem malabarismos ou manipulação espiritual. É aquela consciente, pé na terra e mente de Cristo. Renovação do entendimento pela palavra de Deus e tudo que se faz é conscientemente à luz da Bíblia. As escolhas, as decisões, sem manipulação, sem ingerência que não seja a direção de Deus, mesmo que seja através de pessoas. Compreende? Vida cristã normal. Alguém pode achar que a vida cristã normal é enfadonha, que a vida cristã normal é uma rotina. O maná também era uma rotina. Por isso o povo murmurou, chamou de pão vil, de vileza, de algo desprezível. E Deus se ofendeu com essa palavra. Porque o que tinha no almoço? Maná. O que tinha no jantar? Maná. E no outro dia, maná outra vez. Mas era uma provisão de Deus. Embora fosse uma rotina, era algo saudável que alimentou aquele povo por 40 anos e ninguém passou mal com o maná. As coisas de Deus são básicas. Bem-vindo, irmão Sebastião, irmã Eide, bem-vindo. Natália Lima, bem-vinda também. As coisas de Deus podem parecer simples, e de fato são, porque Deus também é simples. Deus não fica fazendo pose nem fazendo cena. Deus não fica buscando curtidas ou aplausos. Ele quer a glória que lhe é devida.
E as coisas de Deus são simples, e nós também somos exortados na palavra de Deus a viver com simplicidade no nosso coração, que é onde começa ou não começa a verdadeira simplicidade. E o povo havia afastado dos caminhos do Senhor. E Deus diz aqui, ponde-vos à margem no caminho e vede. O verbo ver, aqui no imperativo, vede, mandando ver, ele nos traz a ideia de primeiro olhar qual o caminho que a gente está andando. Os nossos atos, nossos feitos, nossas escolhas, decisões. O que temos escolhido? O que temos feito da nossa vida, do nosso tempo, no nosso lazer, no nosso relacionamento familiar, igreja local, comunidade? O que temos feito? Qual é o nosso caminho? E Deus diz, vede, perguntai pelas veredas antigas. Eles já haviam perdido as veredas antigas. É como alguém que volta a um lugar onde não conhece direito e pergunta para quem vai passando, olha, tinha um caminhozinho aqui que ia até a casa de fulano, você sabe me dizer onde que está? Ah, está aqui 200 metros à frente, pode andar que você vai ver lá a trilha, pode ir por ela que ela vai parar lá na casa, ela vai dar lá na casa de fulano. Então você perguntou e se informou sobre o caminho, porque o povo já havia perdido o rumo, a noção do caminho de Deus. E às vezes a pessoa, ela ainda continua com um evangeliquez na ponta da língua, falando fluentemente o evangeliquez, aquelas coisas, aquelas expressões muito comuns no nosso meio gospel, no nosso meio evangélico, mas o seu coração já não está mais no caminho. As suas práticas, as suas ações, o seu tesouro já não é mais o reino de Deus. Jesus contou a parábola, 3 parábolas acerca do reino de Deus. E uma delas foi a parábola do tesouro escondido. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a essa história que vou contar. Um certo homem descobriu num campo um tesouro. Então ele foi, vendeu tudo quanto possuía e voltando adquiriu aquele campo por causa do tesouro que nele havia. Entendeu? Como o reino de Deus deve ser prioridade absoluta na nossa vida. O homem vendeu tudo quanto possuía e comprou o campo porque tinha um tesouro ali. Então, as nossas escolhas são baseadas nas nossas prioridades. E quando as nossas escolhas são carnais, só coisas mundanas e que desagradam a Deus, é porque o nosso coração também é carnal e mundano, apartado do Senhor. Não estamos mais trilhando as veredas direitas, as veredas antigas que Deus preparou para que andássemos por ela. Porque só há um caminho para o centro da vontade de Deus, o caminho da palavra e da obediência. Não há alternativas, não há vias alternativas, apenas um caminho. E aqui Deus diz, ponde-vos à margem no caminho e perguntai pelas veredas antigas. Por que perguntar? Porque a pessoa perdeu o caminho e precisa se orientar de novo. O que eu devo fazer? E o caminho de Deus é chamado na Bíblia de veredas em outras partes também. Lá no Salmo 119, verso 35, o salmista disse, veredas dos teus mandamentos. Os mandamentos de Deus. E alguém não gosta quando fala em mandamento, porque fala, ih, já vem com legalismo. Isso é legalismo, isso é religiosidade. Você não pode negligenciar que Deus tem mandamentos para o seu povo. Ninguém serve à vontade sem mandamentos. Mas Jesus resumiu tudo em amor. Eu amo, meu coração é cheio de amor. Mas esse amor tem que ser expresso pela obediência em várias e várias e várias coisas. Né? O resumo, né? Um copo de água do mar é água do mar, mas o mar todo não está ali. Lá não cabe, por exemplo, nem um peixe grande. O mar é o mar. Então,
o resumo dos mandamentos no amar a Deus e amar ao próximo é apenas um resumo e não todo o conteúdo. Jesus diz que tudo se resume a esses 2 mandamentos. Então, os mandamentos do Senhor são veredas, são caminhos, são direcionamentos para a nossa vida. Também em Provérbios 2:8 fala da palavra de Deus como veredas do juízo. Juízo aqui significa bom senso, sabedoria, discernimento correto das coisas. E a palavra de Deus nos proporciona um discernimento correto das coisas. Nesses muitos anos de ministério, já tive a oportunidade de ouvir com alegria muita gente dizer: pastor, hoje eu fico pensando como é que era a minha mente, o meu entendimento antes de eu me converter, de eu ser transformada. Como a minha mente pensava estranho, longe dos propósitos de Deus. A gente entendia tudo errado. Então, a palavra de Deus, ela traz veredas de juízo, de sabedoria, de bom julgamento para o nosso coração. Isso são veredas antigas. Todas as veredas antigas é uma volta à palavra de Deus. As práticas que estão de acordo com a palavra de Deus. Também no Salmo 23, o salmista orou, diz que o Senhor o guiaria pelas veredas da justiça. Porque a justiça, o ser justo, agir justamente, é uma manifestação de um caráter espiritual transformado, de uma alma sarada e de temor de Deus. Então aqui, perguntai pelas veredas antigas. E qual é o bom caminho? Aqui diz Provérbios 6,16, aliás, Jeremias 6,16. E qual é o bom caminho? Não é o caminho bom. Talvez você fale assim, pastor, tanto faz. Não, gente. Na regra gramatical, isso faz diferença. Caminho bom é um caminho que é bom de andar por ele porque ele é confortável. Mesmo que ele seja um caminho errado. Não é o que ele não leva aonde você quer chegar, mas ele é um caminho bom. É uma boa estrada, uma boa rodovia. Agora, bom caminho é aquele que na sua natureza ele é bom. Ele atende ao que precisa. É o caminho certo. O bom caminho. Jesus não disse, eu sou um pastor bom. Ele disse, eu sou o bom pastor. Compreende a diferença? Então, o bom caminho. Qual é o bom caminho? As veredas antigas são o bom caminho trilhado pelos servos e servas de Deus. Desde que a igreja foi estabelecida, ou para não dizer, desde a igreja do Antigo Testamento, a nação de Israel, as pessoas piedosas de Israel, buscavam essa vereda antiga. É o caminho da lealdade familiar, da fidelidade conjugal, do respeito aos pais, dos pais dando bom exemplo e respeitando também aos filhos. É o caminho do relacionamento amistoso com os vizinhos, com a comunidade. É o caminho da retidão de caráter, da honestidade nas suas ações. É o caminho do temor a Deus, das palavras sadias. É o caminho de congregar e adorar e servir a Deus e trabalhar pela proclamação do Evangelho e do Reino de Deus. Esse bom caminho é tudo aquilo que Jesus ensinou, ao ponto dele resumir dizendo, eu sou o caminho. Como que é Jesus sendo o caminho? Significa que o seu ensino, tudo que ele ensinou e provou também fazendo, é um modelo para a gente seguir e seguindo por esse caminho ter a condição de chegar ao Pai, de morar com Deus na eternidade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o caminho para ir ao Pai é Jesus. Não é só aceitar Jesus, declarar publicamente que Jesus é seu Salvador, mas também reconhecê-lo como seu Senhor. Isso é muito diferente. Salvador, soteros no grego, é que livra do perigo, que livra de uma condenação, que livra de uma ameaça. Mas Senhor é Kyrios no grego, é o dono do escravo.
Reconhecer Jesus como Senhor é ter uma submissão, uma obediência a Ele como dono da sua vida. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Perguntai qual é o bom caminho. E o bom caminho, a palavra de Deus diz lá no Salmo 27:11, que é vereda plana. Vereda é uma trilha plana. Quando fala de plana, fala de retidão, fala de caráter transformado, fala de aplicar a palavra de Deus ao nosso caráter. A irmã Francisca está compartilhando aí muito oportunamente Provérbios, que diz: mas as veredas do justo, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora, o amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você tem a oportunidade de levantar bem cedinho, ao clarear do dia, você vai observar que parece que alguém está regulando a luz, que ela vai aumentando gradativamente. Era uma escuridão, de repente você já pode ver uma agulha no chão, de tão claro que está. Assim é o caminhar do servo de Deus em obediência, em santidade. É uma vereda antiga, é um caminho bom, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia fala em Provérbios de veredas de retidão. É o mesmo que um caminho plano. Lá diz também em Salmos 25:10, porque todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. A Bíblia fala aí em Provérbios 4:18, o versículo que a irmã Francisca compartilhou, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outras palavras, no começo ainda é um pouco obscuro, é um pouco mais difícil, você está retomando a caminhada, voltando à obediência, voltando ao primeiro amor, reconciliando com o teu Deus. É fácil? Não, não é fácil, como costumam dizer, se fosse fácil todo mundo fazia. Mas você vai caminhando, né? Eu ainda me lembro dos tempos na roça que a gente levantava cedo para ir a algum lugar, às vezes ainda precisava até de lanterna para alumiar o trilheiro. Mas à medida que ia caminhando e o dia ia amanhecendo, de repente já era dia completo. Já se podia ver distintamente todas as coisas. Assim também é a caminhada da fé, é a vida cristã normal. Você vai aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, você vai adquirindo experiência, você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Bem-vinda, irmã Daniele Travaglia, de Tereza Cristina, Paraná. Deus abençoe você, o Marciano e os filhos. Então, queridos, aqui a palavra de Deus está dizendo: procurai qual é o bom caminho. E aí diz a palavra de Deus: e andai por ele. Jeremias 6,16. Parai e perguntar, descobrir qual é o bom caminho. É um bom começo, mas não adianta se não andar no caminho. Aqui está dizendo: e andai por ele. Perguntar só vai me fazer sabedor. Mas se eu não andar, eu vou ficar aonde estou. Ou então descobrir o caminho da verdade. Você que tem ouvido a palavra de Deus, já aprendeu o suficiente para saber o que Deus agrada e não agrada, e o que você tem que fazer, que você tem que se posicionar na fé, no compromisso com Deus, e não se posiciona, isso não vai resolver. Tem que andar no caminho que diz: e andai por ele. E aí agora vem a consequência disso: e achareis descanso para a vossa alma. A alma, a parte imaterial do nosso ser, ela se cansa. Aqui a palavra cansaço está relacionado à fadiga, aquilo que a gente sente quando não consegue alguma coisa, quando é impotente para realizar alguma tarefa, aquela fadiga, aquela estafa do não poder, tentar e não conseguir. É assim a vida fora da fé, fora da obediência, fora dos planos de Deus para nós. Você bate em tantas portas, busca em tantas direções
e a sua alma continua seca, vazia, atribulada. Falta a essência da verdadeira alegria espiritual, da verdadeira felicidade, que é o Senhor. Gosto muito da letra de um hino cantado pela irmã Heloísa Rosa, que fala: há um lugar de descanso, e esse lugar é no Senhor. Porque se você não tiver descanso no Senhor e paz na sua alma, lugar nenhum do mundo vai estar bom. A pessoa vai para um lugar, como muitos talvez não conheçam, mas aqui em Goiás tem uma estância termal, uma cidade cheia de estâncias termais chamada Caldas Novas. Está lá naquelas águas quentes, naqueles lugares bonitos, mas não está satisfeita, nossa, que água quente, está me incomodando. Aí vai para as Las Leñas, no Chile, né? É Chile? Ou Argentina? Não fui ainda, por isso que eu não me recordo. E fala, nossa, muita neve, muito branco, muito frio. Vai para Cancún, no México, e fala, nossa, essa água é muito azul, essa areia é muito branca. E nada tá bom. Nada tá bom. É uma insatisfação constante, permanente, porque não achou descanso para a alma. Um teólogo muito antigo da igreja, Agostinho de Hipona, também chamada na igreja católica de Santo Agostinho, ele disse: a nossa alma foi feita para achar refúgio em ti, e não se refugiará enquanto não encontrar refúgio em ti, Senhor. Ou seja, há um vazio no coração humano do tamanho do Senhor, que não pode ser preenchido com o prazer sexual, com o prazer das bebidas, das drogas, dos esportes radicais, que não pode, na verdade, ser preenchido pelo dinheiro, pela fama ou por qualquer outra fonte de prazer, mas unicamente pelo Senhor. E para ter acesso a esse descanso da alma, é preciso voltar às veredas antigas. Esta reconversão permanente na nossa vida. Quem está desviado mesmo fora da igreja precisa fazer isso rápido, urgentemente. Mas nós que estamos congregando, carregando a cruz, vivendo a vida cristã normal, também precisamos fazer isso diariamente. Será que eu estou fora do caminho? É como eu me lembro quando a gente vai a um lugar onde foi há muito tempo e de repente você olha assim ao redor e fala, parece que está diferente. Parece que não é o lugar que eu passei outrora. E aí a gente pergunta para alguém, né? O caminho é esse mesmo? É aqui que vai lá para a Mata do São Manuel? Essa estrada que vai lá para o sítio da irmã Francisca e do irmão Oliveiro? Estou indo lá para comer um pão de queijo quentinho e tomar um café. Aí alguém diz, sim, tá certo. É porque tá diferente. Não, porque plantou cana aqui e tudo e tá diferente. Mas o caminho é esse, então eu vou nele. Porque quanto mais a gente andar no caminho errado, mais longe a gente estará do certo. Mais errado a gente vai ficar. Por isso é sempre estar atualizando. Hoje tem aplicativo que quando a gente pega um caminho errado, ele atualiza e fala, vire à direita, vire à esquerda, ande tantos metros até tal rotatória. Assim a gente também precisa ter esse GPS espiritual, o Espírito Santo e a palavra dentro de nós, nos lembrando permanentemente, esse é o caminho, andai por ele. Não basta saber o caminho, mas andar por ele. E vamos encontrar aquilo que Jesus também prometeu, descanso para as vossas almas. O que Jesus diz lá em Mateus 28? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis, só viu no final, e achareis descanso para as vossas almas? Mas não vai achar o descanso para a alma sem ir a Jesus, sem tomar o jugo, sem carregar o fardo, sem andar com Ele, porque é nele que está o descanso, a realização de poder dizer aquilo que quem não experimentou não vai entender. Cristo é tudo para mim.
Nele eu sou completo, ainda que me faltem coisas à minha volta, ainda que circunstancialmente eu esteja sendo afligido, mas dentro da minha alma, como disse Jó, né? Não vou blasfemar, não vou amaldiçoar a Deus, não, ó mulher, porque eu nasci nu, né? E vou morrer também sem levar nada. Bendito seja o nome do Senhor, porque a fonte do contentamento de Jó era o Senhor, e não as suas muitas riquezas e recursos que ele possuía. Então, nessa tarde, já terminando, a palavra de Deus diz: andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Meu amigo, infelizmente, essa parte a última parte aí do versículo 16 de Jeremias, nos mostra um quadro triste. Deus usa o profeta Jeremias, que morava longe, uns 40 quilômetros, talvez, depois de um rio lá, e ele, então seu pai era sacerdote, e ele ia ao templo e se postava à porta do templo para profetizar e exortar o povo, ali simbolizando toda a nação, com as advertências da parte do Senhor acerca de um iminente cativeiro que poderia ocorrer se o povo não voltasse para Deus, por causa da corrupção religiosa, da decadência espiritual, da idolatria, da violência, da imoralidade. E ele se punha à porta para profetizar. Diz que ele madrugava para estar ali. Quem sabe ele madrugava para estar ali para o sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, a hora nona. E ele exortou o povo, aí diz assim: mas eles dizem, não andaremos. Deus diz assim, olha, ponde-vos à beira do caminho, perguntai pelas veredas antigas e andai por elas e achareis descanso para a vossa alma. Aí o que o povo diz? Não andaremos. Talvez alguém que me ouve nessa tarde que precisa retomar as veredas antigas do compromisso, da obediência, da fidelidade ao Senhor, do caminho de santidade, de compromisso, não vai falar verbalmente, não vou andar, mas vai continuar sem andar. Vai responder a mesma coisa com o seu silêncio, com a sua omissão, não atendendo à palavra de Deus. Então Deus diz, olha, perguntai pelo caminho, pelas veredas direitas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. E o povo diz, não andaremos. Qual é a nossa resposta nessa tarde? Será que, como o povo do tempo de Jeremias, nós também vamos estar com o coração endurecido, um coração obstinado, que não se dobra à vontade, à palavra do Senhor, um coração que insiste nas mesmas práticas de pecado, de desobediência que vem fazendo, que não tem coragem, como diz a parábola do reino de Deus, de vender tudo quanto tem e comprar o campo onde está o tesouro escondido. Esse tesouro é a comunhão, é a salvação, é a presença de Deus, é a vontade perfeita, boa e agradável de Deus para nós. Mas tem que vender tudo quanto tem que abrir mão, tem que renunciar para receber. Temos que abrir mão para receber o que Deus tem para nós. Então nessa tarde, amigo, amiga, irmão, irmã, eu gostaria de orar com você. E se você reconhece a sua necessidade pessoal de retornar às veredas antigas, que não são usos e costumes sem valor espiritual, porque há usos e costumes que têm valor espiritual porque expressam o caráter e a santidade do povo de Deus. Decência, ordem, pudor, modéstia, são valores que determinam usos e costumes adequados ao cristão. Mas quando eu falo veredas antigas, é aquela igrejinha antiga que proibia assistir televisão, que proibia ter rádio, que proibia jogar bola. Eu não estou falando disso não. Também não estou comentando e nem questionando, estou falando que não é isso. Veredas antigas são caminhos que o nosso coração vai andar, vai seguir para agradar o coração de Deus. E se você reconhece a necessidade de voltar a essas veredas,
eu quero orar com você nessa tarde, lembrando muito oportunamente que Deus está de braços abertos, que Ele se alegra quando alguém retorna. A Bíblia diz lá em Lucas 15, em 2 versículos diferentes, que há festa no céu. Não diz que há festa no céu quando um homem é consagrado a pastor. Não diz que há festa no céu quando alguém canta um hino. Mas diz que há festa no céu quando alguém se arrepende e volta ao caminho. Quero orar por você nessa hora. Vamos orar juntos? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te apresento nessa tarde esta pessoa que acompanha esta live e, ouvindo esta palavra, reconheceu-se no espelho da palavra como alguém carente de uma tomada de posição, como alguém que precisa se posicionar agora e retomar as veredas antigas, ao caminho direito, ao bom caminho da Tua palavra, do compromisso, através de um arrependimento, de uma confissão, de uma entrega, de um realiançar-se com o Senhor nesta hora. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão agora passando por dificuldades financeiras, por desemprego, por enfermidades, por aflição no lar. Aqueles que estão com a sua alma também sem descanso, sem conforto, Senhor, agoniados, numa busca frenética, sem solução. Ajuda, orienta agora, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Também eu oro, Senhor, pela saúde da minha mãe. Ajuda ela, Senhor, a se recuperar nas suas forças, no seu vigor. Eu oro por todos os lares e famílias representados pelas pessoas que estão acompanhando agora ao vivo ou que irão ainda assistir a esta live. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo final de tarde. E se por um acaso eu não fizer a live amanhã ou depois, é porque eu estarei viajando e para onde eu estarei pode ser que não tenha uma boa qualidade de internet que qualifique uma transmissão de vídeo. Mas aí na sexta-feira já estaremos de volta, se Deus permitir e quiser. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.